Segundo bloco do programa Em Foco, hoje conversando com o senhor Mário Gazin. Senhor Mário, nós conversamos anteriormente sobre essa relação que o senhor tinha com o seu patrão, o primeiro patrão, e disse que era uma relação de atrito, conflituosa. Esse patrão do senhor, ele foi uma referência e é um modelo para o senhor administrar hoje? Foi. O último patrão que eu tive foi um modelo, acho que para mim não ter ele nunca, né? É um antimodelo? É um antimodelo, porque ele era uma pessoa que trabalhava bastante, mas também era jovem, ele já faleceu, mas eu tenho até um filme que nós fizemos do que eu falava e meus empregados acabaram pegando e fazendo, e acabou fazendo uma história. Eu acho que é muito interessante essa história. Mas foi Soceli, e eu não aprendi a ganhar dinheiro com ele, né? Mas, ao contrário, eu aprendi a ganhar dinheiro com ele, mas não aprendi a ser justo, ser honesto com ele, porque ele não era nada disso, né? Ele era mentiroso, ele mentia muito, e prometia, não cumpria, né? Então era uma coisa assim que era uma fantasia muitas vezes. Então nós tínhamos muito atrito mesmo, mas sempre decidimos muito bem, nós não tinha problema, nós nunca brigamos nenhuma vez e sempre nós fazíamos muita besteira junto, né? Nós fazíamos coisa que não era brincadeira quando nós podíamos. Quando não podia, nós não tinha tempo, mas nós trabalhava junto, e assim por diante. Eu aprendi mesmo, o maior exemplo foi do Sr. Sebastião Rubira, esse era uma pessoa também de Cidade Gaúcha, onde eu comecei, esse aqui tinha os secos e molhados. Que era o grande desejo que o senhor tinha de abrir um comércio. Esse eu não aprendi a ganhar dinheiro com ele, mas aprendi a ser justo, honesto, direito, né? Respeitar, respeito por tudo naquilo. Então ele era uma pessoa bastante dura, esse era muito difícil trabalhar com ele, muito duro, mas era uma pessoa que tinha tudo, ele tinha limites em tudo, né? Tudo para ele tinha que ser muito certinho. Aí se um dia ele pegasse, por exemplo, um funcionário pesando 50 gramas menos num pacote, aquele tempo era tudo pesado na balança. Aí se ele pegasse uma pessoa pesando 50 gramas ou deixando um pouquinho a menos de pôr, era um problema sério. Eu me lembro que na época tinha soda, aquela soda que vinha de tambor, aquilo era ruim de pesar. Se o cara faltava um pouquinho, não fosse buscar, Deus o livre, ele passasse, ele visse, nossa senhora, nós tínhamos que ler o livro preto, né? Eu nunca li o livro preto dele, mas muitos leram esse livro, depois era mandado embora. Antes de ler, ele não mandava embora. Então, era bem claro. Então, isso fez com que eu aprendesse muito a minha vida. Eu acho que esse foi o que eu trouxe o maior aprendizado, né? Eu sabia quanto a empresa vendia no dia, quanto ela vendia por mês, quanto que dava de lucro e assim por diante. E isso eu fazia. O outro, em contrário, era o contrário. Ele não sabia quanto vendia, não sabia quanto dava de lucro, né? Então ele não sabia nada. E eu falava, eu não quero ter uma empresa dessa nunca na vida, né? Eu quero ter uma empresa que todo mundo fique sabendo. E eu, quando comecei minha empresa, a primeira coisa que eu fazia era, eu não tinha nenhum funcionário ainda, mas quando eu comecei a ter o primeiro, nós já dividíamos, olha, nós precisamos vender esse mês tanto, nós precisamos receber tanto, nós precisamos dar de lucro tanto. E eu falava, ó, eu quero chegar a tal, nós precisamos comprar um caminhão daqui 2 anos. E isso nós fazia certinho. Então era assim que nós começamos. E esse foi a coisa certa. Hoje eu ainda vejo, deixa eu cortar o C, mas hoje eu ainda vejo, de vez em quando eu pergunto para algum empresário, falo, puxa, quanto você vendeu esse ano? Puxa, Mário, eu não sei. Eu tenho que olhar. Dá vontade de dar um croque na cabeça do cara, sabe? Isso é incompetência, né? Falta de segurança, falta de confiança, ele não sabe aonde ele quer chegar e quer que crescer na vida, não cresce, né? Ele é limitado aquilo ali, porque se ele não falar para os outros, ele não dividir a responsabilidade da empresa com os seus funcionários, jamais ele vai crescer. Ele vai crescer até um tamanho, depois ele para, ele estagna. Né? É o primeiro contato que eu estou tendo com o senhor Mário, e percebo que o senhor é uma pessoa de metas, de objetivos bem claros. E ao mesmo tempo é motivador. Como é que o senhor motiva mais ou menos 5.000 funcionários? Que processo, que técnicas que o senhor tem para trabalhar a questão de motivação com seus funcionários? Hoje já não sou mais eu que motivo todo mundo, porque é muita gente, mas ainda falo bastante, mas eles acreditam em mim, essa é a vantagem. Credibilidade né? O crédito da confiança, da seriedade, da não mentira, isso ajuda muito, né? Isso tem ajudado muito, eu acho que tem feito a nossa parte. E hoje tem bastante gente que motiva, hoje, por exemplo, em Douradina, hoje tem lá 30 e poucas pessoas, não, mais 70 pessoas aprendendo, isso eles voltam para o lugar deles e eles têm que passar aquilo que eles viram aqui. E isso tem, e cada um já tem levado as coisas para frente e tem facilitado um pouco.
Se a gente olhar, por exemplo, há mais 15 anos atrás, 17 anos atrás, era muito diferente, era muito mais difícil, era pegar um pessoal que hoje nós vivemos na geração Y, essa molecada são muito mais rápido, muito mais inteligente, muito mais ligeiro. Eles não têm compromisso, o compromisso é zero. Mas aprendem rápido, são fáceis de lidar. No passado, não. No passado, nós tínhamos muito mais analfabeto, a coisa era muito mais difícil, existia muito mais ignorância. Hoje não, o processo é muito mais fácil. De vez em quando, hoje eu ainda vi qualquer coisa na internet, que hoje mudaram, eu não ligo, está até aqui no meu bolso para ler, né? Que da geração Y já está mudando para a geração C. Aí eu ainda falo, eu gosto da Y ainda, né? Esses moleques dão trabalho, mas são bons, né? Eu acho que esse é o caminho. Porque cada dia está ficando mais difícil de se administrar a empresa, porque os deputados criam leis lá em cima e mandam para baixo, quer dizer, lei para o Ministério do Trabalho, Saúde, Segurança, essas coisas todas, mas e manda o pessoal fiscalizar. E eles estão direito, porque foi uma lei que foi criada. A mesma coisa, você se casa, você tem que cumprir a lei do seu casamento. Sim. Assim são o pessoal, os deputados criam lá e mandam aqui para baixo. Cada dia mais difícil, a gente fica trabalhando num país que é muito burocrático, cada dia muito mais difícil. O senhor citou, diz que está muito difícil administrar empresas hoje no Brasil. Se o senhor fizesse uma prova hoje, por exemplo, e tivesse a seguinte pergunta: o que é administração de empresa? Qual que seria a boa resposta que o senhor daria? Tudo é possível. E todo dia você tem a oportunidade de melhorar. Não existe um dia que você não melhore. Hoje eu vou tentar ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu vou tentar ser melhor do que eu fui hoje. Mas administrar a empresa, cada dia está ficando mais difícil. Um pouco por causa da concorrência, né? E talvez para essa geração nova, que eles vão nascer sem muita inflação, com a inflação muito mais baixa, um juro um pouco mais moderado, ainda muito caro, caro. Eu acho que o juro hoje é mais caro do que há 10 anos atrás, porque hoje não tem inflação para cobrir ele. Sim. Mas esse pessoal, daqui mais um tempo, eu acho que daqui mais uns 5, 6 anos, eles vão estar muito mais preparados para administrar as empresas hoje. Porque eu nunca consegui administrar, até hoje, por exemplo, eu aprendi a vida toda, né? Já estou velho, aprendendo a aumentar preço. Agora, nós temos que abaixar preço. Né? Isso é uma grande diferença. Porque quando você aumenta, você ganha. Mas quando você abaixa, você perde. Você tem 40 mil TV no estoque e essa TV abaixa R$10, veja o tamanho do prejuízo que isso dá. E aí você tem hoje muito, o estoque hoje é muito grande, todo mundo tem estoque. Então essa é a grande dificuldade. Pega um distribuidor de remédio caindo de preço, caindo toda hora. E nosso televisor, por exemplo, na Copa do Mundo nós vendíamos um televisor LCD 42 polegadas por 2.700, 2.800, 2.900. Hoje está 1.900, mas isso já é a HDTV, 3D e assim por diante. Então é uma geração nova de televisor com muito mais qualidade e com preço muito lá embaixo. E esses velhos estão aí no meu depósito. E isso é muito difícil administrar, essa concorrência de preço. Né? Grande, E o que eu falar mais de preço, ainda nós temos um tempinho ali, falar mais de preço é a coisa mais dura, porque o preço vem da China, não é mais nós que põe o preço. Quem manda é o chinês. Ele estipula o preço e manda ver. E distribui para todo mundo. É isso aí que tem que vender. Então, é muito difícil. E nós, num país que tem uma burocracia como a nossa tem, por exemplo, como saúde, como segurança, como o Ministério do Trabalho, como o PROCON, né? Nós vivemos num país que é de terceiro mundo, mas tem um PROCON que é de primeiro mundo, né? E eu devo ter mais ou menos uns 700 processos contra mim de PROCON. Né? Tem empresa com 10, 12 mil, 15 mil, né? E isso que é o problema, é administrar tudo isso. Em 2005 eu não tinha nenhum advogado na minha empresa, hoje eu tenho 5. Fora os que nós terceirizamos. Então veja o tamanho do trabalho que dá. Mas não estou desanimado. Nós temos aumentado o nosso lucro comparando com os anos passados. Sim. Porque as vendas também têm aumentado. Né? Quer dizer, como o produto abaixou, mas todo mundo compra e joga fora. E isso é coisa boa. Né? Nós vivemos num país que também é um país consumista. Né? Porque todo mundo falava que os Estados Unidos era o país que mais consumia no mundo. Eu acho que o Brasil já ganha dos Estados Unidos. Né? Que nós aprendeu com eles e quando a gente aprende, a gente quer fazer melhor. Então, eu acho que nós somos muito mais consumistas do que o americano. Aqui se gasta muito, né? Você vai lá, você não vê tanto empresário falar no celular como se fala no Brasil. Então, agora a gente vai para um breve intervalo, mas depois eu vou ficar curioso, eu quero saber como é que todo esse cenário que o senhor pintou de concorrência, dificuldade, e como é que a Gazinha ainda tem sucesso. A gente vai para o nosso segundo intervalo, a gente volta já já com essa dúvida no ar. Não saia daí.